Reduziram. Por que você acha que a coisa chegou a esse ponto? Olha, Paulo... Quando foi que a nossa sociedade se tornou dessa forma? Eu tenho, sabe, eu vejo, eu tenho muitos exemplos incríveis dentro de casa, né? O meu bisavô, meu tataravô, o João Figueiredo, Guerra do Paraguai, fundou a Intendência do Exército. O filho dele, o general Euclides Figueiredo, comandou a Revolução Constitucionalista de 32 contra Getúlio Vargas. Imagina se revoltar com a força, comandou a Força Pública de São Paulo contra as tropas da União nos confrontos mais... Morreram 1.000 pessoas, ele passou anos preso. Assim, uma coisa... Foi lá contra o Getúlio Vargas, foi lá, lutou, sabe? A chance de perder era enorme, mas foi lá, conspirou e lutou e etc. O meu avô, na época, né, se recusa a receber a espada na formatura, como primeiro de turma, se recusa a receber a espada do Getúlio Vargas, ditador, porque o pai dele estava preso. E você via... a história do meu avô é fantástica, são muitas e muitas ocasiões onde ele se recusou a dobrar qualquer coisa dos valores dele, inclusive na redemocratização, no processo de transferência de poder para os civis, onde ele se recusou a ficar no poder, se recusou a transferir o poder para o Sarney, que ele considerava um impostor, porque de fato era um vice de um presidente que nunca assumiu, então, portanto, não poderia ter assumido. Então, assim, eu olho para o passado e para as pessoas e para a história do Brasil e eu vejo, não só na minha família, claro, os exemplos da minha família são muito próximos e eu enxergo eles, mas eu vejo pessoas de valor e eu fui criado assim, meu pai me criou assim, minha mãe me criou assim. Quando eu contei ontem que quando eu comecei a sofrer, quando eu comecei a falar as coisas que eu comecei a falar no final do ano, que levaram ao processo da Jovem Pan, que levaram ao bloqueio das minhas redes sociais, que levaram ao cancelamento do meu passaporte, bloqueio das minhas contas bancárias, bloqueio dos meus quebra do meu sigilo, multa, etc, etc. Quando eu comecei a falar as coisas que eu comecei a falar, num primeiro momento os meus pais vieram e falaram assim: meu filho, o que você está fazendo? Esses caras vão te arrebentar. E pelo amor de Deus, para, que é um instinto natural de um pai, né, de uma mãe, e ex-mulher, e namorada e tudo mais. E aí para todos eles eu falei: gente, vocês sabem quem eu sou, eu não vou parar nunca, eu só vou parar morto. E eles entenderam, eles falaram assim: não, é isso mesmo, foi assim que a gente criou você, é isso que a gente espera de você. O que houve com o Brasil, Lud? Onde estão essas pessoas? Por que nós nos acovardamos tanto? As pessoas agora estão com medo de ir pra rua, Lud. As pessoas estão com medo de ir pra rua. Eu falei: quantas pessoas foram presas na Avenida Paulista? Ontem eu entrevistei o Dr. Caivano. Muito interessante a entrevista com ele, aliás. Assim, uma quantidade de arbitrariedade. Do ponto de vista jurídico, você sabe que eu acho interessante. Mas as pessoas que foram presas, tal, elas que estavam lá injustamente, etc., foram uma minoria. As pessoas acabaram dando mole. Mas as pessoas não vão para as ruas por medo de serem presas. Esse foi o grau de covardia que a nossa sociedade chegou? O que aconteceu, Lud? Pois é, Paulo, eu não me arriscaria a fazer uma análise sobre isso, do que aconteceu. Acho que precisaria de de uma pesquisa aí de doutorado em sociologia para tentar descobrir as causas disso, ou até em teologia, né? Alguém estudar aí o que aconteceu com o mundo de uns tempos para cá. E eu me arrisco a dizer nesse momento até que mais para o lado da teologia do que para o lado da sociologia, porque me parece que quanto mais Deus é afastado do coração das pessoas, da vivência das pessoas, as pessoas não estão mais vivendo Deus, como eu tento aqui miseravelmente viver todos os dias. As pessoas não têm essa vivência, e quanto mais Deus é afastado, mais covardes as pessoas ficam.
e Deus está sendo afastado o tempo todo. O demônio está tentando e bordando. Então, não só na seara política, na seara cultural também. Você vê até esses artistas aí, tudo que é artista, você vai ver lá os clipes, os shows, é sempre a cabeça do Beelzebub, chifre, é demônio para todo lado. Então, as pessoas vão se afastando de Deus e vão ficando assim. Agora, me parece que isso é um fenômeno que não é de agora, não. Porque se a gente olhar para o que aconteceu, por exemplo, na antiga União Soviética, eu tenho aqui aliás, um livro que eu recomendo para o momento, acho que já foi o 1984. Agora a gente está num outro momento de reler um outro clássico da literatura, que é algo um pouco mais, aliás, bem mais pesado, até porque é totalmente realista o livro, que se chama Arquipélago Gulag. Ótimo, olha, livro... eu citei ontem o Solzhenitsyn, porque o Solzhenitsyn é esse que fala justamente disso, de como toda a sociedade soviética se corrompe. Isso. Não é o Stalin, toda a sociedade se corrompe, todos aceitam fazer parte, de uma maneira ou de outra, daquela obra demoníaca. Uhum. E conforme você vai lendo Arquipélago Gulag, deixa eu só explicar para o pessoal que não conhece o livro, ou que nunca ouviu falar, só falar sobre esse livro rapidinho. É um calhamaço lá de 600, 700 páginas, mas assim, vocês vão ficar vidrados quando vocês lerem, porque aquilo ali são realmente as memórias do próprio Solzhenitsyn, que viveu em gulags na antiga União Soviética. E ele vai escrevendo mesmo tudo que ele viu, ouviu, presenciou. Tudo ele vai fazendo registro, inclusive ele cita o nome das pessoas que realmente existiram. E algumas pessoas que ele não cita o nome, ele fala no início do livro, que ele ou não citou porque não se lembrou do nome, ou porque realmente quis preservar o nome da pessoa por algum motivo pessoal. Mas de resto ele cita mesmo, é um livro e com muita referência de um monte de coisa que ele viu acontecer. E o tempo todo ele cita esses casos. Olha, naquele dia... eu estava, fulano me contou e eu fui registrando, eu estava no arquipélago e o fulano estava me contando que o cicrano denunciou a própria mulher. Assim, tem umas histórias assim bizarras. Exato. Uma das histórias que ele conta é essa, são milhares e milhares de histórias que ele conta no livro. Essa me veio a cabeça aqui agora. Essa é a coisa mais impressionante. São as histórias do dia a dia que mostram como que não foi o Stalin. O Stalin, claro, teve a influência dele, o Lenin, e por aí vai. Mas a sociedade se corrompeu nas suas relações sociais. E você sabe onde é que eu vi exatamente isso acontecer? Quando eu estava fazendo uma entrevista com o pessoal que fez o documentário Acolhidos. E se você vira o documentário sobre a Operação Acolhida das pessoas que saíram da Venezuela, você vê exatamente a mesma coisa. O vizinho que dá um trambique na vizinha para vender remédio mais caro quando o filho fica doente. Sabe? Então, assim, todas as pessoas, um dando um jeito de se dar bem em cima do outro com a desculpa de as coisas estão difíceis, então é cada um por si. Sabe? Esse ponto que você está falando é que é o central para mim. É isso aí. Então, desde sempre, as pessoas se curvam por muito pouco. Tudo bem que naquela época nem era pouco. Eles sabiam que as penas eram vários tipos de tortura que, inclusive, são narrados no livro, as várias espécies de tortura que eram utilizadas. A privação do sono, por exemplo, era uma tortura terrível que era utilizada. Castigos físicos mesmo. E até mesmo a penalidade máxima, que era o fuzilamento. Mas, mesmo assim, as pessoas não se arriscam por nada, nem por ninguém. E é esse tipo de pessoa que está faltando. Hoje em dia, eu olho para todo mundo que está ao meu redor e fico classificando. Essa pessoa esconderia um judeu no sótão? Uhum. Então, hoje eu escolho como meus amigos pessoas que eu sei que violariam as leis da Alemanha, na época do Terceiro Reich, pessoas que eu sei que arriscariam a própria vida, a própria liberdade, escondendo um judeu no sótão. Então,
Hoje em dia é o meu padrão. Olha pra pessoa, essa pessoa esconderia ajuda no sótão? Essa pessoa tem potencial para ser meu amigo. Ou essa pessoa se dobraria por qualquer coisinha. Essa pessoa não serve. É a pessoa que largaria um companheiro no campo de batalha ferido. Esse tipo de pessoa não presta para mim. Eu fico lisonjeado de ser seu amigo nesse critério. Mas é exatamente isso que você está falando. E tem um senso de desistência também, né? De desesperança. Acho que um sentimento que eu capto muito nas pessoas hoje é a falta de esperança, né, Lud? Algumas pessoas aqui colocaram no chat: as pessoas não estão indo mais para as ruas porque elas foram para as ruas por 70 dias e não adiantou nada. E eu falo: você desistiu? Você entregou os pontos? Qual é a sua solução? Porque você é uma pessoa preocupada, essa pessoa que escreveu isso, ou essas pessoas que escreveram isso. Porque são 10h40 da noite no Brasil de domingo. E elas estão aqui vendo uma live com a gente de como salvar o Brasil. Então essa pessoa ela tem interesse. Ela só não vê um caminho e ela tem pouca persistência, talvez.